Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na nossa live para falar de um assunto muito importante que às vezes levanta alguns incômodos, algumas polêmicas, né, Dri? E estamos aqui hoje ao vivo para falar sobre não monogamia, desafios, possibilidades, questionar algumas questões também, importante questionar algumas questões, né? Tô curioso. Mas acho que a melhor maneira de a gente começar é apresentando para as pessoas quem somos nós. Você quer começar? Fala quem que é a Adriana que vos Quem fala. é essa Adriana Quem é Ventura, essa né? Adriana Quem é Ventura? ela? Eu sou professora de educação básica. As pessoas sempre me perguntam: você é professora do quê? Sou de muitas coisas, né? Professora de literatura, de português, de inglês, pedagoga, de artes. Não cai nem bem colocar tudo isso, né? Qual que você escolhe para se nomear principalmente? Professora. Sou Professora. professora da educação básica e tenho muito orgulho disso. Uhum. Escrevi o livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada e trabalho, né, com a reflexão diária a respeito do nosso comportamento dentro das relações. E você, André, fala um pouquinho. Quem sou eu? Eu não sei ainda essa resposta. Estou tentando descobrir ao longo do tempo, mas Andreone, aqui que vos fala, eu sou uma pessoa negra, uma pessoa não binária, uma pessoa não monogâmica, uma pessoa não hétero. Eu sou um monte de não coisas. E na área de formação, eu fiz biologia primeiro, na minha primeira graduação, aí fui fazer meu mestrado em neuroanatomia, queria ver o que tinha dentro da cabeça. Não contente, agora eu queria saber o que pensam as pessoas. Fui fazer psicologia e o doutorado em psicologia. E tô aí tentando achar o que tem lá dentro, mas ainda não achei. Ainda Não não. descobri. Eu acho que foi mais fácil a parte anatômica do Foi, que o porque ali eu sei onde pensamento. está a coisa. E aí, fora isso tudo, né, no doutorado eu estudo a atratividade sexual, a atração sexual e nojo, vendo como essas coisas se complicam e se implicam. Escrevi o livro Não Monogamia, Trânsito entre Raça, Gênero e Sexualidade, para a gente pensar um pouco do que a gente vai pensar aqui hoje, que é sobre não monogamia. E acho que é uma pergunta boa para a gente começar e a gente pode trocar saberes é o que que a gente está chamando de não monogamia, porque tem muita gente falando disso, né? Muita E gente, do nem seu sempre lado, responsável, nem responsável, sempre de maneira é, responsável, né? como é que você diria assim para o público geral, e se quiser falar depois de um modo mais profundo, o que que é esse trem? Não Porque é monogamia. eu fico receosa com definições. Eu acredito às vezes que definições são outras caixas, né? Mas Uhum, não tem como fugir disso. uhum, Chega, né? Nas reflexões que eu faço, entendendo a não monogamia como uma maneira de abrir uma caixa, a tampa de uma caixa. Vamos entender os relacionamentos como caixas, são modelos. E aí a gente abre a tampa de uma caixa e permanece ali na caixa com a possibilidade de ficar com outras pessoas, uhum, né? sim. Mas na verdade, a não monogamia, como você diz, eu gostei muito dessa frase quando participei de uma aula da Andri, que você disse que a não monogamia está além do casal, Tá bem além do canal. né? Então, Uhum, assim, pensar em não monogamia é pensar sobre uma dinâmica relacional que eu uso o termo performance, a performance do amor romântico. Então, é ultrapassar essa performance do amor romântico para que a gente possa se relacionar. uhum, É complexo, é profundo, é político, né? Eu vejo a não monogamia muito além do casal, inclusive quando eu faço as reflexões, as pessoas vão perceber isso, porque é a base de pensamento de uma sociedade como um todo, né? E não do amor romântico. dá pano, né, para Dá falar. pano Muita pra coisa. manga, é muita coisa. É, se eu fosse falar o que, que eu entendo também sobre não monogamia, vai muito nisso que você está falando. E de fato não é sobre casal. Porque aí tem o outro lado, né? Se a gente fosse falar o que, que é também a monogamia. Monogamia tem várias maneiras, que se fosse pensar que é monogamia no sentido de pessoas que se relacionam sexualmente de modo de exclusividade, Sim, isso acontece em várias culturas, várias tradições. E não é de todas que a gente está falando, né? A gente está falando da que se colocou no Ocidente, a que foi partir de um imposta. projeto que a gente precisa mencionar, que foi a colonização. Então, não é um processo passivo, um processo feito sob negociações livres e diplomáticas. Foi uma imposição cultural e colonial. Os indígenas que chegavam, que já estavam aqui, quando eles
se deparam com a colonização, eles têm seus modos de relacionamentos questionados e proibidos. Pessoas africanas da mesma maneira. Em outros países também, em outros estados, continentes, também ocorre de outra forma. Aqui não. E tem uma certa massinha, um cimento que ajuda a colar tudo, que é o cristianismo. E depois a lei. Eu tô escrevendo um artigo com uma amiga, que é a Jarlenes, que é uma cubana que está aqui no Brasil estudando várias coisas muito importantes. E a gente está escrevendo sobre o papel da monogamia, por exemplo, nessa construção de fronteiras e como a monogamia é um instrumento utilizado para dizer se você pode ou não ter o visto de permanência no Brasil. É Então, verdade, você ainda se tem casa. isso. Então ela não é sobre o casal, ela também é sobre regulação de fronteiras. E quando a gente fala, não, a gente está falando de não monogamia, de uma perspectiva que não é a monogamia. Aí o pessoal já pensa, então posso me relacionar com quem eu quiser, quantas vezes quiser? Como se ele Pode. já não fizesse isso na Como monogamia, se já não né? fizesse, né? Poder pode, porque a gente não tá aqui para proibir coisas, né? Só que quando a gente fala que não é sobre o casal, aí entra um pouco em parafuso que fala assim, tá, se não é sobre o casal, é sobre o quê? Aí a gente pontua, né? Quando a Por gente que não fala, por chama de exemplo, solteiro? solteiro, é isso, né? Aí quando fala nesse livro, quando você fala no seu também, a gente está falando sobre repensar dinâmicas raciais, repensar dinâmicas patriarcais, dinâmicas que vão em contra a misoginia, contra a transfobia e tudo mais, e pergunto, mas o que que tem a ver? Tudo a ver. Quais são Tudo. os corpos, a gente vai falar isso mais pra frente, né? Quais são os corpos que podem de fato viver a monogamia? Recentemente no Brasil a gente tem visto aí que os homossexuais não podem ter um casamento legitimado ainda. Uganda, por exemplo, não pode. É proibido a homossexualidade, que dirá o casamento. Mas a gente já vai chegar lá depois. Mas aí, pensando, né, em não monogamia, o que que seria, eu também falo, não monogamia é todo aquele sistema afetivo que coloca em xeque, que questiona e busca de um modo de rompimento com o tradicionalismo monogâmico. Controle do corpo, com aquela questão de controle da sexualidade, Com certeza. direcionamento de para que serve cada coisa na sociedade, para que o que cada pessoa tem que fazer, Os papéis os papéis sociais. sociais de gênero, de classe, de raça, tudo isso está dentro da monogamia. Fazer um pensamento não monogâmico é ir contra. E a Com gente vê, né, certeza. uma crescente discussão sobre não monogamia. E eu acho muito importante essa nossa conversa aqui, André, porque parte de duas pessoas negras e não só pessoas negras, né? Eu tô trazendo uma pessoa não binária e uma mulher negra. Uhum. Então a gente tem, vamos falar mais para frente, algumas pautas dentro da negritude que é a solidão da mulher negra e aí vem uma negra falar de não monogamia. Uhum. Essa pretinha tá louca, né? O que ela tá querendo, O né? que que ela tá querendo, né? Inclusive tem, né? Tem todo esse questionamento de outras influências negras que provavelmente já viram o meu trabalho e por não conhecer a fundo, que eu não tô falando de abrir tampas de caixa, nunca falei disso, Uhum. né? Mas aí existe um questionamento muito grande que eu espero que a gente consiga conversar sobre ele aqui. Pontuá-los, pelo menos, né? Pontuá-los, Com pelo menos bastante pincelar. profundidade. É. E você tem percebido também que a conversa sobre não monogamia está ganhando espaço, né? Que De bom! várias formas, e a gente vai falar mais ou menos disso, mas você tem percebido que tem chegado em vários lugares, coisas que antigamente seria meio que um tabu, hoje ainda é. Mas vamos chamar assim, na nossa bolha de internet, de rede social, de grupos de amizades universitárias, ou amizades de pessoas mais jovens, não monogamia não é mais um monstro. E já É, tem um número bem variado. Tem homens brancos, e aí eles têm uma característica muito aham, peculiar uhum, de falar sobre não monogamia. sim. Parece, não vou, é claro, generalizar, mas parece muito mais com a caixa de tampas abertas. Eu gosto de falar caixa porque as pessoas entendem, né? Quando você entende a monogamia como uma caixa porque ela é um modelo, Uhum. e as pessoas falam de relacionamento aberto, os homens brancos. Propõe muito isso, né? É claro, né? Porque eles não saem do lugar de privilégio que eles já estão. Uhum. Né? Na verdade, é mais privilégios. Por isso que as mulheres negras me questionam. Pera lá, você está trazendo um discurso que é para dar ainda mais privilégio para o homem? Não. Esse discurso não é sobre homens. É sobre a maneira como a gente performa, porque a gente também performa nessa dinâmica, e de como essa maneira não é nem um pouco vantajosa para nós como mulheres. E aí eu vou completar quando você falou da monogamia ser um sistema de controle. E no meu trabalho, né, pela minha perspectiva como mulher negra, um sistema de controle de mulheres, principalmente de Uhum. mulheres.
Gay Rubin vai falar isso, Rubin Gay, né? Vai falar isso. Annie McClintock vai falar isso também, de um modo não tão direto, mas de um modo semelhante. Lélia Gonzalez também está falando muito isso. Ana Cláudia Pacheco também está falando Solidão da Mulher Negra, vai falar isso, que é esse lugar Joga os onde nomes a na gente joga. mesa. Vocês podem ler, que tá tudo lá, tá tudo bem colocado lá. Joga os nomes na Que a mesa. gente vai ver, por exemplo, Annie McClintock no livro Couro Imperial, vai trazer essa dimensão da construção, porque o livro chama Couro Imperial, embates de gênero, raça e sexualidade no embate colonial. Vai falar sobre esses pontos muito específicos. E ela vai trazer uma coisa que eu acho fundamental pensar que gênero e raça são construídos muito próximos, paralelamente. Não são as mesmas coisas, não ocupam os mesmos lugares, né? Tem suas contradições internas, mas não são coisas tão separáveis assim. E esse ponto é muito importante, que foi inclusive a pauta de discussões bem inflamadas nas Recente. nossas Pra gente páginas, comentar mais pra frente também. né? A internet gosta de pegar fogo de vez em quando, né? Mas pensar nisso se a gente está pensando no controle dos corpos e, como você fala, controle dos corpos de mulheres, a Gale vai falar, por exemplo, do tráfico de mulheres. Vai problematizar, tem outra autora muito importante também, que é Silvia Frederici também, que vai falar muitas coisas importantes sobre isso, sobre como que o corpo da mulher, e aqui eu gostaria de incluir o corpo de pessoas não homens, são colocados nesse sistema colonial como aqueles corpos de produção de massa mesmo, produção de serviço, prestação de serviço e de serviços gratuitos, igual a Silvia Frederici fala, né? Que o que chamam de amor é um trabalho não remunerado. Gente, eu fiz um post, eu fiz um Twitter que falava exatamente isso. Eu fui tão cancelada, né? Chegou a quase 3 milhões de cancelamentos no Twitter, porque eu falei o que eles chamam de amor, na verdade é trabalho. Tava errada? Tem Não. referências bastante. Tem muita gente vivendo isso. Eu ia falar que se quiser ler, dá para ler, mas só se procurar Então, por aí. é porque as pessoas, elas usam essas definições, né? Esses sistemas. Vai lá, pega o patriarcado, pega o capitalismo. E aí eles colocam como se fossem fantasmas que estivessem operando. Ah, eu sou o patriarcado. E falam, deixa a minha monogamia aqui. Não toca. E a monogamia, na verdade, ela é a ferramenta, né, com que o patriarcado do capitalismo opera. Exato. Não tem nada indissociável. E é aquela coisa, né? Você pode falar mal do cristianismo. Ano passado, ano retrasado, uma pesquisa apontou que cerca de 85% da população brasileira se considera cristã. Eu achei que esse número estava muito para baixo. Pensei, baixou, né? Não, cerca de 85%. Aí beleza, mas tem gente falando mal do cristianismo. Pode falar, não quero nem saber. Então tem gente falando mal de misoginia. Pode falar, ok. Tem gente falando mal de racismo. Pode falar de patriarcado, pode falar. Agora, se você ousa falar mal da monogamia... Frustrada. E as pessoas já começam a trazer um monte de coisa. Inclusive isso, que você é uma pessoa mal amada, pessoas maiores de idade... Coitadinha. Menores de idade, desliga o microfone. Pessoas mal comidas, vamos falar tudo isso, né? Que as pessoas não têm condição de pensar sobre, porque você está falando que a monogamia é um sistema de opressão. A monogamia não faz bem para a mulher. Eu, enquanto uma pessoa negra, uma mulher negra, uma pessoa não binária negra ou trans, travesti, não tenho acesso a afetos de qualidade nunca na minha vida. E agora que eu tô conseguindo um lugar para amar, você quer que eu seja não monogâmica? Como assim? Porque eu nunca amei de verdade, agora que eu tô conseguindo conhecer o que é afeto, eu não posso ser monogâmica, eu vou ser sim. Vou ser sim. E Vai tá abrir o carro para mim, sim. E outra, gente, assim, só uma curiosidade, né? Pessoas não monogâmicas também podem abrir o carro. Elas têm mão, algumas conseguem abrir. Elas podem fazer uma jantinha. Pode ser. Gentileza não é um defeito. A gente tem isso muito, né? Quando a gente fala de não monogamia. O que a gente leva para não monogamia? Da monogamia. Porque tem gente que rejeita quase numa rejeição completa. Eu sou uma pessoa não monogâmica, então tudo que está dentro da monogamia eu quero jogar no lixo. E eu falo, não precisa. O cuidado, o carinho, a gentileza não é da monogamia. É que a monogamia usa isso e direciona isso para alguns corpos só. Exatamente, né? O afeto permanece porque o ser humano ele é sociável, né? Os afetos, os vínculos, eles vão permanecer. O que a gente está questionando é o modelo que existe para que isso aconteça. E você falou uma coisa muito legal,
Adri, que eu quero reforçar. Andri, por que tô chamando você de Adri? É livre. Adriana. Adri sou... Adri sou eu. Mas, enfim, a questão da gentileza que eu acho que as mulheres se confundem muito, principalmente as mulheres, tá? Sim. Porque essa questão do cavalheirismo é uma das performances fortíssimas impostas, inclusive, para que a monogamia funcione, e é um papel social direcionado ao homem. Sim. Só o homem vai ter essa performance? Não, porque a gente vê, por exemplo, relações homoafetivas entre mulheres, que tem uma mulher que vai performar exatamente esse papel social imposto pelo homem. É o que eu falo. Independente do gênero, né? Da pessoa de qual falamos, esses papéis, eles são muito claros na monogamia. Né? Então, ela precisa exercer. E o que eu trago em relação à gentileza? A gentileza, ela não tem gênero. Eu posso, inclusive abrir para você a porta e tá tudo bem, posso te trazer água e você também é recíproco. Só que não, no cabo. E mais que isso também, vai dizer o quanto essa pessoa tá interessada em você. Ah, essa pessoa tá muito na minha, olha o que ela fez por mim. O que ela fez por você? Abriu a porta do carro, puxou a Entregou cadeira. flores. Uma pessoa que não faria isso que eu acho uma coisa interessante, porque a gente pode falar daqui a pouco, não faria isso com outras pessoas. Pessoas muito próximas, muito íntimas, e aí entra um tensionamento que tá chegando no debate da não monogamia sobre quais são as relações que estão sendo consideradas na não monogamia. Por exemplo, quando uma pessoa pergunta, você é não monogâmica? A pessoa fala assim, ah, eu não sou. Por quê? Me relaciono com uma pessoa só. Ah, eu sou. Por quê? Porque eu me relaciono com duas e três. Aí aquela perguntinha que não fica quieta, né? Você não tem outras pessoas na sua vida? Você não convive com mais ninguém no mundo? Porque o que é uma relação? É você estar em relação com outra pessoa, ou seja, trocas, construções, profundidades ou não. Trabalho é uma relação, família, com todos os seus problemas, é uma relação, amizade é uma relação, mas aí as pessoas só colocam relação dentro daquele lugar com quem você transa. E eu pergunto, é suficiente? Porque a monogamia, e acho que enquanto a gente está falando de definições, acho que vale a pena trazer um negócio da monogamia que eu acho muito problemático, que é uma coisa que eu chamo de sequestro afetivo. Tem uma amiga que fala, inclusive, que é a fagocitação. Eu venho da biologia, eu acho legal o termo, né? Fagocitação. Fagocitar, Ah, né? eu já tô falando de Mas falo. talvez seja também. Mas é a fagocitação, ou então que eu chamo de sequestro, que é a gente tem toda uma rede de apoio, uma rede de afetividades, de amizade, de família, de convívios. Aí as pessoas entram num relacionamento monogâmico que pressupõe uma exclusividade afetiva, que eu acho que não é só sexual, ela é afetiva Ela é também. afetiva. E o que a pessoa começa a fazer? Geralmente é a parte que detém mais dominação. Vamos colocar nas relações heteronormativas o homem. Mas qualquer autoridade simbólica que tem marcadores sociais da diferença de dominação, você veria, como classe, raça, gênero. Mas o que acontece? Uma das partes geralmente abre mão, ou até mesmo as duas partes, abrem mão das suas redes. Não sai mais com as amizades, se sair, sai só o par. Não faz mais rolê com as amizades, vai fazer sozinha. E o que isso tem a ver, que a gente estava até conversando antes nos bastidores, com relacionamentos abusivos? Porque essa é a grande marca dos relacionamentos abusivos. Você retirar recursos de uma parte para que ela dependa de você. E o recurso afetivo é um recurso muito importante. Com Então certeza. você para de conversar com suas amizades, e numa relação heteronormativa é muito comum que a mulher seja essa pessoa que vai abrir a mão de tudo. Sempre. Então, depois que você já tá lá no relacionamento, só vocês, fechado naquele núcleo quase asfixiante, e por um acaso acaba, a mulher ou essa pessoa fica sem rede. E ela tem que reconstruir a sua rede e vai fazendo isso de vez em quando, ou de vez em sempre. Né? E a não monogamia, a gente vem para pensar que as redes não são feitas para que uma relação exclua a outra, é para que construam mais redes. Mais redes. E quando a gente fala de rede, não tô pensando só nessa rede afeto sexual, né? Quando a gente fala de não monogamia, a gente está pensando na rede afetiva, né? Na rede de apoio que envolve amigos, que envolve família, que envolve todas as pessoas que estão ali com a gente. E sobre a mulher ser o principal ponto, né? A principal a agir dessa forma é o isolar para controlar, né?
Puramente. É Eu isso. isolo ela de tudo e todos Uhum, e enfraquece. enfraquece, porque aí não tem ninguém pra falar, ei, amiga, se toque, hein? Uhum. Elas até evitam. Eu já vi, eu gosto muito do Twitter, que eu já falei, né? André, eu acho o Twitter um laboratório É um social. laboratório. Porque as pessoas colocam, algumas às vezes vêm, nossa, mas eu nem pensei nisso quando eu escrevi. Pra você ver como tá Uhum. muito relacionado. Eu acho que é até melhor do que a entrevista, porque quando a gente faz a tese, né, do mestrado, você faz uma entrevista e, de alguma maneira, a naturalidade se perde ali do que as pessoas estão falando. No Twitter, não. Só A pessoa joga, né? pensou, ela. Tanto que os cancelamentos são, né, a São montes, violentos. porque, e violentos, porque realmente a pessoa, ela não teve muito filtro para jogar ali aquilo que ela está sentindo e pensando. É instantâneo. E a partir disso, a gente consegue fazer leituras, principalmente de mulheres, em relação à dinâmica como as relações tradicionais funcionam. E aí, uma falou sobre não compartilhar, não fale sobre o seu relacionamento com a sua amiga. Por quê? Né? Existe o risco, porque é um risco para a mulher. Até parece que Uhum. ela vai poder perder o alecrim dourado dela. Então, o falar pode levantar de quem está de fora as bandeiras vermelhas, né? Uhum. E essas bandeiras vermelhas vão fazer você refletir. Então, é melhor que você fique ali com o cabresto e não enxergue essas violências que estão ali com a névoa do amor romântico, Uhum. que também é mais uma das camadas que a monogamia traz. Sim. Todo esse controle em relação à pessoa e principalmente com relação à mulher, ele não acontece de forma tão explícita. Ele acontece com essa camada que eu chamo de névoa do amor romântico. Não é controle, é cuidado. É. E Bell Hooks já trazia essa diferenciação, né? Que cuidado e amor não são as mesmas Não são. coisas. A pessoa pode, entre aspas, cuidar de você, ela pode, sei lá, se preocupar com a sua saúde, te ajudar nas, ajudar não, participar nas construções, dos recursos de materiais em casa e tudo mais. Isso poderia ser confundido como amor, porque olha como ela está preocupada com você. Olha só. Mas será que isso é amar? Quando você exclui a subjetividade da outra pessoa, quando você limita, quando você recorta e poda os prazeres e sentimentos, será que isso é amor? Com anulação Porque da é individualidade. anulação da individualidade, porque cuidar, em tese, de uma planta seria colocar água para ela, você está cuidando. Mas que mais? Você está olhando as manchinhas, você está colocando nutrientes, você está vendo se o sol está batendo mais forte ou mais fraco num certo horário e está fazendo mal. Quer dizer que eu estou comparando as pessoas com plantas? Ah, é uma boa comparação, acho plantas muito bonitas. Mais bonitas e mais legais do que algumas pessoas, Ah, com inclusive. certeza. Então, acho que pensar nesse sentido, né, sobre o que a gente está chamando de amor romântico também traz outros questionamentos, que foi recentemente no lançamento do livro, tinha um amigo que estava com a gente na mesa, que era o professor Renato Nogueira, e ele estava falando sobre amor romântico não ser necessariamente o grande mote da monogamia, que ele acha que o que mais acontece é o amor que ele chamou de amor confluente. Só que, ok, eu acho que o amor confluente funciona, que é esse amor Qual é a que está explicação do funcionando, amor confluente? é Qual esse amor que seria? também ele existe nessa troca, né? Nessa participação entre as pessoas e que isso movimenta uma pessoa, por exemplo, a querer se relacionar. Não foi essas palavras que ele disse, né? Mas que movimenta uma pessoa a se relacionar com a outra e que pode Entendi. ser genuíno. Ele tá na música, nesse livro aqui, eu e o Juan fazemos uma análise no primeiro capítulo sobre música. Na ocasião, a gente estudou as Que músicas legal. sertanejas, o sertanejo universitário, que foram as mais tocadas até a data que a gente fez a pesquisa. E elas continuam sendo as Hum, mais tocadas até hoje, tanto em streaming, quanto em shows, quanto em rádios, etc. Aí a gente foi analisar antropológica e psicologicamente as músicas e a gente percebe alguns pontos muito centrais em que as músicas tocam, que é a exclusividade afetiva, que ou você ama uma pessoa e fica com ela, ou você tem que odiar essa pessoa e deixá-la. Se você não é uma pessoa para casar, é porque você é uma pessoa da farra. E que o amor é um amor só, é um mito do amor único. Isso tudo é um ideal de amor romântico, que romantiza uma coisa praticamente impossível, que é o para sempre, até que a morte nos separe. Será que o que durou naquele casal que tá com 70 anos de casamento é o amor?
Ou é o cuidado? Eu gosto de uma Ou é uma plaquinha que tem regra? uma senhora. Hum, Não era amor, era silêncio. era silêncio. Não era amor, era trabalho não remunerado. Com Não era certeza. amor, era violência. Então, tem tudo isso, né? Quer dizer que, de novo, as pessoas não se amam monogamicamente? Se amam. Mas o que a gente está dizendo é que, e eu falo isso sempre, o amor não é suficiente. O amor não é suficiente para que duas pessoas permaneçam juntas ao longo do tempo. Você pode ter muito amor e pode ter muita incompatibilidade também. O que que a monogamia faz? E é aqui que eu queria chegar. A monogamia ela vem a partir da idealização do amor, que isso é o amor romântico, e ela faz a gente acreditar que porque nós amamos, nós conseguimos permanecer. Isso é bíblico também. Quem ama tudo suporta. Deus prova aquele que eles ama, que ele ama. Então, essa ideia do amor colocado como significação do, com o sofrimento colocado como significação do amor, o suportar como significação do amar, isso transforma toda a nossa realidade de sentimento. Que é a pinceladinha do cristianismo, né? Essa coisa Pincelada é o balde de. de tinta inteira. É o balde É de o tinta. balde de Que tinta. é relacionar amor a Sim. sofrimento. Agora tem um novo das coaches. Ai, Nossa. Até ajeitar o cabelo. né? As coaches de relacionamento. Essa semana me mandaram, não vou falar o nome da pessoa, né? Vocês vão Óbvio. desconfiar. Vocês vão desconfiar. Me mandaram, ela estava falando a respeito, perguntaram para ela, monogamia, não? Foi só uma palavra única. Uhum. E assim, me mandaram o vídeo que ela fez um Reels. Ela fala que monogamia é maturidade. Talvez ela seja certa, mas é maturidade colonial. Se ela quiser, a gente não precisa nem refutar. É a maturidade colonial, É uma porque é uma mulher coisa branca muito padrão, amadurecida, né, no colonialismo. Então, mulher branca padrão, né? A gente tem um né? A gente sintoma. que é um atravessamento de raça que faz muito sentido, né? Que é Uhum. maturidade. Não é o jeito que eu, como mulher negra, vejo maturidade. Então, Né? Até porque a não monogamia, que é amar o outro, que vai além, transcende a questão de ter o controle do outro. uhum. Porque o meu amor pelo outro, ele não tá permeado pelo controle na não monogamia. E é isso que nos dá angústia, né? Sim. Porque tá tudo muito maturidade. Que maturidade é essa que você controla o sentimento, tenta controlar o sentimento do outro? Não tem maturidade nenhuma, Tem controle, né? tem Tem manipulação. controle, tem manipulação, né? Tem um script, tem um roteiro. Mas maturidade, eu acho que é uma palavra Imatura. imatura para definir. Na verdade, o que Uhum. não tem é maturidade, porque você se cega com uma crença limitante de que você consegue controlar o outro, que você consegue controlar você mesmo, Uhum. né? E aí a gente já começa a entrar em outros terrenos, né? Que é pensar, por exemplo, falando de controle, do que diz o que é amor e o que não é. Maturidade eu já não sei também. Mas pensar também como que essa ideia, até mesmo na não monogamia, eu percebo muito o pessoal falando sobre não monogamia como algo sexual. Tem gente que confunde profundamente não monogamia com poligamia. E acho que é importante a gente falar que Nossa, não é a mesma coisa. Qualquer pessoa que se proponha a pesquisar 3 minutos antes de dizer, vai dizer com inteligência que não é a mesma coisa. Poligamia é um outro sistema e poligamia não é uma monogamia estendida também. Monogamia é um sistema, poligamia é um sistema que no Brasil é um sistema matrimonial que não é autorizado por lei, é por proibido lei, inclusive. constitucionalmente, mas é onde você pode ter mais de uma parceria regulamentada pelo Estado. Por exemplo, a poliandria, uma mulher para mais homens, poliginia, um homem para mais mulheres. Isso varia de contexto, de cultura. E não é a mesma coisa que não monogamia, né? São Vamos outros pensar modelos, que não deixa de é, ser modelos, e alguns deles, né? Por exemplo, a poligamia. Eu, para as pessoas que não conhecem o debate, que é muito profundo, você uhum, tem que ter conhecimento e autocrítica de vários temas, né? Históricos, sociais, tem que ter esse movimento. Se você estiver pairado na superfície, você não vai entender o uhum, discurso da não monogamia. Nada disso vai fazer sentido sim. para você. Mas nem sempre são pessoas assim, viu, Ana? Então, né? Né? Eu tenho aí
pessoas que fazem parte, né, da academia e que são renomadas e que estão chamando o movimento de não monogamia de poligamia, ou se não chamam de poligamia, estão entendendo como se fosse Como se fosse. poligamia. E é aí que entra um ponto que a gente vai conversar aqui, neste momento, que é sobre o papel do sexo. E aqui eu não tô falando do sexo enquanto masculino e feminino, tô falando do sexo enquanto relação sexual. Relação. O papel dele na significação que a gente dá para as relações. Se eu falar para quem nos escuta, pense em alguém com quem você tem muita intimidade, que você gostaria de passar sua vida isolada numa ilha, que você tem muita intimidade, muito carinho, profundidade. Aposto que muita gente vai pensar, talvez, que estamos falando de um casal. Sim. Uma pessoa com quem você transaria, viveria, etc. E eu falo, por que que foram para a chave do sexo? O sexo ainda é uma coisa que constrói muito o nosso critério de dizer quem é uma pessoa validada para nossa vivência relacional ou não. Ao ponto de uma pessoa que eu quero conquistar muito, 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 porque eu tenho desejos sexuais nessa pessoa, que não me deu atenção, que não correspondeu, o que que eu faço com essa pessoa? Passo fora. Ela não vai entrar num lugar da amizade. Ela tinha um objetivo. Gostei, me atraí sexualmente, eu quero transar com essa pessoa, ou quero construir um relacionamento afetivo sexual com essa pessoa. Não deu certo isso? Não funciona. O pessoal até brinca, né? Fala que são segundas intenções. Na verdade, são primeiras. São primeiras. Segundas intenções, nesse caso, nem sei o que que é. Talvez no casamento. Talvez. Talvez. Mas então, o que que acontece que o sexo ele é tão validador do que a gente sente a ponto de, se a gente termina um relacionamento afetivo com a pessoa que a gente praticava sexo, a amizade nem é passível. Nem é E o que possível. que as pessoas geralmente vão? Qual é a chave? Que as pessoas vão pelo ódio. Uma relação que termina, geralmente também isso é um outro problema, né? Na clínica a gente vê muito isso. Para uma relação ser finalizada, as pessoas precisam ter finalizado essa relação de um modo muito crítico. Não sei se você já viu nas mesas que é, aí uma pessoa tão linda, tão maravilhosa, não sei o que, mas transa tão mal. Aquela outra pessoa é meio feia, chata, etc, mas transa tão bem. Qual que eu fico? E a pessoa fala, ah, fica com o que Sim, transa é a bem, régua. né? Você entende? É, eu falo, eu gosto de falar que o sexo é superestimado e ele faz sentido, né? Ele que permeia também a Uhum. relação monogâmica, Sim. porque as pessoas só conseguem ver isso, né? É, o amor romântico, ele tá pautado no sexo. O amor romântico tá pautado no sexo, no desejo. Pegaram uma caixa, né? Uhum. Misturaram tudo, colocaram ainda colocaram lá junto com sexo, religião. Imagina o que acontece. Imagina, a gente já tá vendo. Aham. Eu acho complexo e é uma pauta que eu sempre trago essa coisa de você terminar o relacionamento e a pessoa que era se fechou com ela, né? Se fechou, esqueceu amigo, família, se afastou de tudo e todos para Uhum. manter ali, né, aquele casal núcleo. Uhum. Aí aconteceu alguma coisa, uma ruptura, e de repente aquela pessoa não faz mais sentido na sua vida. Então vai de um 8 a 80, e para mim isso sempre foi muito incoerente Uhum. na monogamia, né? Essa dinâmica de retirar completamente uma pessoa da sua vida prova que você estava numa performance. Uhum. Porque se você de fato tinha construído de forma. Aquela pessoa era tão importante, se ela fazia parte ali da sua vida de tantas maneiras, então ela deixa de fazer parte em um aspecto sexual, E acabou o perde desejo, sentido, né? então acabou. É um objeto, né? Sim. A construção, se a gente quiser falar mais mesmo, a construção monogâmica é para produzir objetos de desejo, né? Quem nunca ouviu aquela frase, ai, depois que casa você não transa mais. Ai, Você quer que parar de horror. transar? Você casa. Ou então as pessoas falam, ai, é isso, a gente hoje é só amigo, a gente não transa mais. Um casal fala isso, né? Então vocês viraram amigo porque vocês não transam mais. O que que é então que calibra isso tudo? E coincidentemente ou não, hoje de manhã eu assisti a um Reels que falava assim, eram perguntas e respostas, né? Tinha uma pergunta que a pessoa do Reels, que eu não lembro o nome, estava respondendo. A pergunta era mais ou menos desse jeito. Fulana, meu marido tem um negócio lá bem pequenininho, eu não sinto nada, e ele quer toda hora.
Só que eu não sinto nada e eu não sei como falar isso pra ele. Eu não consigo chegar nele e conversar. Aí qual foi a dica da pessoa, Oh, meu né? Eu Deus. fiquei com muita curiosidade. O que ela vai sugerir? Aí ela falou assim: olha, tem vários aparelhinhos que você pode usar para poder te dar prazer, porque sexo é uma coisa de mão dupla, né? Tem que dar prazer para as duas pessoas. Você já viu que ele sente prazer, porque ele quer toda hora. Mas você, como você disse, você não sente prazer e você não sabe como comunicar isso para a pessoa. Eu tenho algumas análises sobre. Não gostei dessa resposta por um motivo só, porque ela coloca, na minha perspectiva, como algo que tem que ser mantido. A monogamia é sobre relações que têm que ser mantidas. Não que não monogamia é sobre relações que têm que terminar. Só que é perigoso a gente saber se preocupar tanto só como que a relação não vai acabar. É muito perigoso a gente viver a vida inteira só falando como que não acaba, porque você às vezes se desloca do prazer. E o que eu diria para essa pessoa? Falar assim, você gosta dele? Qual que é a importância do sexo na sua vida? Porque você trazer uma pergunta dessa quer dizer que tem uma importância significativa. Tem. Se fosse algo do tipo, ai, pra mim tanto faz. Então, se tanto faz e ele tá gostando e tá mantendo, não precisa nem se preocupar, mas não é tanto faz, porque a pessoa trouxe o problema. Ela trouxe, psicologia é palavra, você trouxe a palavra. Você tá bem? Aquela pergunta, você segura assim na mão, você tá bem? Você tá gostando da sua relação enquanto relação afetiva? Tá te fazendo bem em algum lugar? Tá bacana? Porque se não tá, será que você não tá tentando usar o sexo como cimento? É, Porque é então. isso que você disse E não mesmo. tem. Eu li um livro que se chamava, eu acho que é. Ai, era Românticos. Eles relacionavam essa ideia de ser romântico com uma doença. Dessa forma, Existe a tudo bem. possibilidade, existe. É, para ter escrito o Uhum. livro e é um best-seller. Então, Românticos Incuráveis, tá. né? E o livro é muito interessante e um dos casais é isso, né? Ele achou muito interessante que a relação do casal durante a vida toda era pautada no sexo. Uhum. Então, eu não sei até que ponto, né? A questão do desejo, do sexo, ela pode durar. Eu não sei se tem duração, se. Uhum. Acho que isso pode ser muito subjetivo para cada pessoa, né? Porque Uhum. somos muito diferentes. Não Sim. tem como colocar isso numa régua e falar, ó, é aqui. É do tanto tempo, É, né? vai durar exatamente isso. Então, Uhum. isso pode ser muito relativo. Mas com esse casal, que já era um casal de senhores, o sexo para eles era extremamente importante. E o tamanho do falo. Uhum. Não é isso? E só para, né, pra gente fazer um parênteses aqui, assim, que tamanho não é uma questão, né? Assim, a gente não tá advogando por tamanhos, que quanto mais Não. melhor. Mas que eu acho que tem essa significação do relacionamento a partir do quanto a relação sexual ela é boa para a pessoa. Eu já vi muito Esse é isso, o sabe? ponto. Então, Esse é o ponto que eu quero trazer isso. aqui. Que se o afeto existe mesmo, o prazer vai encontrar outras Outras formas, formas. Uhum. né? Até porque o sexo ele não se faz só dessa maneira que eu posso dizer que é uma maneira binária de ver o sexo, que é com a penetração. Eu acho que é uma maneira muito cisgênera e cisnormativa. Cisnormativa seria o termo É, melhor. eu acho que é porque o cis vem dessa questão de diferença entre que existe só o homem e a mulher. E eu acho que o cisnormativo ainda a gente pode colocar cis heteronormativo. Porque o hétero vem dessa separação, né, entre o homem e a mulher, que se relacionam entre si, e que parece que só existe uma maneira única de fazer sexo. E aí entra algumas problemáticas que não é sobre o tema que a gente está falando, mas que cabe, que seria, por exemplo, o pessoal fala de preliminar. Dá pra gente fazer um outro podcast sobre sexualidade propriamente Mais dita, um né? 5. Uns 10. Dá. Por exemplo, que essa coisa, preliminares e tal. Eu tenho uma questão com preliminares, porque eu tenho uma questão com palavra, né? Preliminar marca algo que vem antes. Antes do quê? Antes de acontecer o sexo de fato, antes dele ser consumado. O que que Mas consuma? já não tá rolando? Pois é, mas o que que consuma no fundo? Gozar. Na heterocis norma, quem goza, quem consuma o gozar é eles, né? Tanto Os que homens os geralmente. filmes, né, os filmes para adultos, Ele acaba ele quando acaba com goza. o homem. O homem.
lambuzando tudo. Ai, Homem X, vamos deixar isso nítido. ai, credo, que Então, delícia. credo, quem me dera. Mas é nesse sentido de que isso tudo constrói um imaginário do que é amor. Né, a gente tá brincando aqui, mas aquela, se fosse escrever por mensagem, seria Kaka Crying, né? Chorando, Kaka assim. Cry, com E a gente certeza. tá falando isso de como que a relação sexual significa e ressignifica o afeto, ao ponto dela, primeiro, hierarquizar as pessoas. Então a gente tem aqueles afetos hierárquicos obrigatórios geracionais, tipo família, tipo pai, mãe, irmão, que tá acima de tudo nessa lógica. Tem as amizades e tem aquela pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida, que é a pessoa com quem você vai transar. Nossa, e E. tem Ah, uma coach ah, que, inclusive, eu estudei por 1 ano e meio o discurso dela e de outras, que traz todo o Paranauê da energia feminina. eita, esse é um problemão. Ai, Esse é um problemão mesmo. gente, coisa de branco, né? Pra variar, né? Vamos chamar assim. E ainda tem isso, né? Que tem. Vamos escurecer as Vamos coisas? esclarecer os fatos. Tem todo um debate em torno dos Red Pills, dos Eles se MGTOWs, do incel. retroalimentam. O feminismo Uhum. liberal, a energia feminina, E né? masculina, E sim. tudo isso retroalimenta o Red Pill. E aí eles ficam brigando entre eles, né? Porque, de Deixa novo, né? eles que são brancos que se Entendo. entendem. Só que sabe qual é o problema? O problema é que se ficasse só nessa comunidade, Não seria vai. ok. Mas como um modelo de branquitude, como um modelo hegemônico de construção da própria noção de afeto, isso se espalha. Sim, eu E tô se enraiza, né, brincando para outros grupos que a gente vê essas reproduções pra acontecendo. ela casar e casar bem, ela tem que estar todo num padrão e ela romantiza isso e as pessoas compram. Ela tá cheia. Eu vi o Insta dela crescendo, né? Hoje ela tá aí com quase 500 mil de seguidores, né? Ela tem lá quase que um Netflix, onde ela faz vídeos ensinando as mulheres a fazer decoração ou cuidar de bebês. Uhum, E, exatamente. mas assim, não posso esquecer, gente, eu tenho TDAH, esqueço, eu me perco na pauta. A gente vai achando. Eu vou achar. É o que eu ia falar a respeito dela, da coach, né? Ela trouxe, lembrei. Olha, foi muito rápido. Amei. Você estava falando da questão do casal ser o mais importante, e olha que O casal afetivo contraditório. sexual, né? Sim, o casal afetivo sexual. E aí ela estava falando que o marido precisa estar acima dos filhos. Hum, Essa era a pauta que ela hum, trazia. E isso é muito sim. problemático, principalmente num país em que a gente tem um abandono paterno absurdo, né? A gente tem aí quase 500 crianças por dia sendo registradas sem o nome do pai. Por dia. Eu tinha visto o número em torno de 5,5 milhões de É, abandonos. então. E aí é o que acontece. Quando o pai, por isso que eu falo, a maternidade e a paternidade, ela precisa sim do casal e da relação afetiva sexual para acontecer, certo? Hoje a gente já tem outras formas, né? A gente tem aí a fertilidade, a Adoção também, né? adoção, Tem outros tem meios. outros meios hoje para exercer a maternidade e a paternidade. Tem até a maternidade não gerada, mas como rede de apoio, eu mesma tive isso na minha família, né? Minha tia foi uma mãezona. Uhum, Muito do que sou hoje, até postei sobre isso hoje. De onde vem essa ideia de matriarcado? A minha tia é uma matriarca, uhum, né? Ela comanda tudo e todos, né? Tem independência financeira e tudo mais. Mas voltando, ela uhum, não deixa de ser ela fez o papel uhum. do que uma mãe faria da maternidade. Ela foi rede de apoio, isso foi. Mas voltando, né? Isso é muito problemático porque as pessoas relacionam a maternidade e a paternidade, a relação afetivo-sexual do casal. E a Uhum. gente sabe que não tá rolando, gente. Gente, divórcio, vai lá, pesquisa pelas estatísticas, o número dos divórcios. Cada vez mais pessoas se divorciando e cada vez menos pessoas casando. É Uhum. estatística, tá? Não sou eu falando. Não é uma crença pessoal minha. Não são vozes da nossa cabeça. É. E com isso, com esse tipo de pensamento que você fomenta.
como fica essas crianças que Uhum. precisa do apoio, tanto materno que já tem, né? Porque Sim. a mãe é imposto socialmente isso, que a mãe cuide, né? E tem muitas mães, inclusive casadas, que são mãe Uhum. solo, porque o pai tá fazendo festa, O homem tá sendo o homem. o homem tá sendo, que é o papel dele, Problema. inclusive, é Uhum. o papel social dele, né? Por isso que é normalizado. Sim. E o pai, com essa teoria dela, que o marido tem que ser mais importante, você coloca o homem num lugar de importância, acaba ignorando o seu pai, isso está acontecendo muito. Uhum. Então, é um discurso, gente, que elas sentiram vozes da cabeça. É senso comum puro e Uhum. a bicha tá ganhando dinheiro pra caramba por Porque fazer tá, isso. né? Se a gente for pensar, o que que une muitas populações ao redor do mundo? Dinheiro. Dinheiro. Elas podem discordar em religião, elas podem discordar em posicionamento político, um monte de coisa, mas raramente discordam em relação ao dinheiro. Só que não acho que é só o dinheiro. No campo afetivo, e talvez vamos pensar no relacional mesmo, existe uma outra coisa também que une muitas pessoas, que participa da vida de muitas pessoas, que está na direita, que está na esquerda, que está na extrema direita, está no socialismo, no anarquismo, está ali com muita força, muita garra e muita presença, que é a monogamia. Nossa, que Quando a gente bom! fala monogamia, pessoas feministas já chegam tacando pedra porque a gente está falando que E monogamia como? oprime mulheres. Aí eu falo, não, é mentira, né? Então é um lugar de se pensar, até mesmo quando a gente fala de família, de criação de filhos e tudo mais, esse lugar muito cisgenerificado do pai e da mãe, como figuras que vão cuidar, também precisa ser colocado no questionamento, né? Que as travestis, as pessoas não binárias, pessoas transmasculinas também podem ser famílias, também Exatamente. podem criar crianças. E Gente, comunidades, podem formar comunidades de criação. Porque senão, de novo, a gente vai deixar sempre homem e mulher como esse lugar único não. de criação, né? E o papel do pai e da mãe sendo que, de fato, igual você falou, na realidade brasileira, e acho que a gente não é nenhum exagero falar isso, na realidade brasileira, quantas crianças são criadas por avós? Nesse sistema cis heteronormativo mesmo. Por avós, por tias, igual você É, falou, então, o por problema já tá vizinhanças. partindo da própria monogamia. E onde que isso acontece, né? Porque se você for pensar, você, não, isso acontece mais nas comunidades, né? As comunidades onde as pessoas têm essa rede aloparental de cuidados, onde não é só os progenitores que cuidam, é a rede. É a Aí eu rede. falo, e as pessoas de classe muito mais alta? Será que não acontece? Porque quem A que babá cuida da cuida. filha? E a Exatamente, quem babá é cuida? negra. Então, quem cuida das crianças dos milionários, dos ricos? Outras pessoas, outras redes, só que não recebe esse nome, porque foi profissionalizado, entre Tá muitas pagando. Tô aspas, pagando pagando. bem mal, Pagando bem mal. mal, mas outra pessoa está transferindo o cuidado. E quando a Hum, gente fala sobre não monogamia, a gente está questionando isso. E exatamente. eu acho que é um exercício muito difícil, embora eu acho muito necessário, quando a gente fala não monogamia, a pessoa não associar diretamente a com quem você se relaciona afetivo sexualmente. Uma ou duas pessoas. Seria para mim um sinônimo de quase dizer, quando fala não monogamia, pensa, por exemplo, em um posicionamento político. Político. Por isso que Se eu é o gosto quê? de Você é não de monogamia esquerda? política. É, porque no fundo toda não monogamia É é política, política, não né? tem como Então falar. você fala assim, ah, você é de esquerda ou de direita? Duvido que a pessoa fale assim, ah, eu sou de esquerda, porque eu me relaciono com tantas pessoas. Não, é outro rolê. Não monogamia é sobre isso também. Você é monogâmico ou não monogâmico? Você é machista ou você é antimachista? Você é patriarcal ou você não é? É nesse lugar de pensar na monogamia de um modo revolucionário mesmo, porque a não monogamia que está circulando ainda na rede, e a gente faz essa análise no livro de alguns perfis que estão falando mais sobre isso, que estão chegando em mais lugares, que a maioria são de pessoas brancas. Brancas. E aí a gente cunha, né, no ano passado eu fiz um texto no blog, e ele veio parar num livro que é o termo brancogamia, que é quando a branquitude invade, contamina e tenta modificar as narrativas não monogâmicas. Ou seja, uma branquitude, um colonialismo, a colonialidade vem, impõe uma monogamia, faz todo esse auê que estão fazendo aí até hoje, há séculos, e agora vem gentilmente, com todo o seu salvacionismo, brilhantismo, branco e tudo, agora eu vou te ensinar o que que é não monogamia.
E eles colocam um modelo de como ser isso. E aí a gente já vai entrando em E outras ainda nos pautas. chamam de ditadores Ditadores monogâmicos, não não monogâmicos, e assim por diante. monogâmicos. Olha Só que o que que essa branquitude absurdo. está falando de não monogamia? Tá bem Elas estão problemático. falando sobre você ser livre. É sobre liberdade individual, que é importante. Mas Mas essa quem que pode liberdade ter essa tá liberdade? violentando, continua violentando Uhum, as minorias, principalmente sim, mulheres negras, principalmente mulheres trans, enfim, sim. Pessoas vamos falar pobres, pessoas, né? Vamos pessoas falar pobres pessoas. também, né? E aí a gente entra para nossa pauta de que é qual a relação da Lá não pra... monogamia e as pessoas dissidentes? Porque dizem que não monogamia não é para corpos dissidentes. Eu Eu falo, também. olha, mas então a monogamia é para essas pessoas? A não monogamia seria, sim, na minha perspectiva, um espaço de nós pensarmos esses relacionamentos como um relacionamento em que vai colocar pessoas negras e todos esses grupos que a gente está falando no direito de poder exercer a sua sexualidade. O que eu preciso falar também. Não quer dizer que é fácil. Acho que a gente podia depois, no final, fazer até um bate e volta assim de o que você pensa sobre tal coisa na não monogamia, como você lida com isso, porque aí a gente tem a materialidade, Ah, né? já tô até pensando nesse Né? bate-papo, quais os temas. É. E o que, que a gente faz disso? Aí vem um assunto que acho que esse é o central daqui da nossa chamada também, que é a gente vai falar dos nossos homens negros na não monogamia, nas relações de afeto, por exemplo. Tem os homens negros que estão dizendo por aí que pessoas negras, ou no caso eles, os homens negros, não vivem na monogamia porque não é pro corpus deles. Bom, você é uma pessoa negra, eu sou uma pessoa negra. Então a gente tá errado, é isso, porque nosso Erradíssimo no corpo também é o rolê. corpo negro, né? E eles falam que não serve por causa do corpo. E, de novo, aquela coisa que a gente falou, é como se a não monogamia fosse colocada mesmo intuitivamente, mesmo sem essas pessoas mencionar, num lugar de evolução. Evolução é um termo péssimo, mas é isso que eles pensam, né? Que é um É, lugar eu gosto de melhorável. falar da salvação, principalmente para a mulher negra. A mulher negra, ela vai ver o casamento, né, como uma forma de afeto e desse amor romântico. Eu gosto de separar porque quando a gente fala de amor, as pessoas podem se confundir porque amor é uma palavra forte na nossa Uhum. cultura, né? E todo mundo busca amor. Só que eu tô falando do amor romântico. E a gente vê toda essa performance do amor romântico que está ali dentro, né, do casamento, que colocaram nessa caixa junto com Uhum. a religião e misturaram tudo, sexo, e virou essa baderna, Essa balbúrdia. balbúrdia. E a mulher tá vendo nisso essa salvação. E aí trazem outras coisas, né? A militância Uhum. negra vai trazer que o amor negro cura. É, então. Que amor? O amor romântico negro, a gente vai reproduzir uma dinâmica de opressão, Uhum. de negação e de controle, ainda de controle para as mulheres, a gente vai reproduzir ela. E nessa dinâmica de controle a gente vai encontrar o amor romântico Que para o amor, né? negro. É. E aí é interessante a gente pensar que até até nós como negros, que eu sigo várias páginas, né, da negritude, inúmeras, e quando eles compartilham algum meme que tem uma mulher que dentro do padrão estabelecido, que já está no imaginário coletivo, não preciso ser hipócrita aqui, a gente tem Uhum. essa mulher dentro do imaginário Uhum. coletivo, que seria a mulher negra que merece, né? Quando eu vejo a Isa, os posts que ela faz, as fotos dela, todo mundo fala: nossa, ele é muito sortudo. Uhum. A Isa é uma negra retinta, mas ela é toda ali, hipersexualizada, ela tem o rosto aceito pela branquitude, Uhum. né? Ela tem um status social e tudo mais. Então, ela, beleza, Uhum. ela merece o amor romântico. Ela merece a monogamia. Agora eu pego a Juju Todinho, né? Eu chorei quando eu entrei nas fotos do casamento da Juju Todinho. Uhum. E aí a gente pode até fazer um paralelo de pegar os comentários que tinha em relação a Jojo e os comentários que tem toda vez que a Isa posta alguma foto de casal. Uhum. E isso tá explícito.
de como nós, ainda nós, na Uhum. negritude, conseguimos entender que esse é um lugar que é condicional. Esse amor é condicional. Sim. Ele tem cor, ele tem padrão, ele tem imposições em relação às pessoas que a ele pertence. Por isso que eu falo que é um sistema excludente. Uhum. Tem um peso muito cruel você falar, né? Bater no peito, eu falo que as mulheres batem, né? E falam, monogâmica. É quase É esse orgulho, né? De é falar um meu precioso. orgulho. Mas eu tenho certeza que quando elas fazem isso, não é um movimento consciente. Porque ela, quando ela fala que ela é monogâmica, ela tá pensando só na Só questão no casal. É. superficial da exclusividade. Ela não percebe que ela faz parte de toda essa dinâmica. Uhum. Não tá claro para as pessoas, né, essa dinâmica inteira que é a monogamia. E um vídeo muito violento Uhum. de uma senhora negra americana. Ela falava inglês, não sei se é americana, tá? Ela falava inglês, podia ser de outro lugar. Tem alguns países na Uhum. África que falam inglês. E ela tava num sofrimento, assim, muito grande. Porque ela já era uma senhora, ela era preta retinta, e ela chorava por nunca ter tido esse amor. Uhum. E tinha toda, né, a lamentação, o sofrimento ali, um vídeo muito impactante. Não sei se Uhum. você Eu não lembro de assistiu. ter visto isso. Eu postei e tinha várias influências negras com aquela pauta, tá vendo? Ah, Aí eu pergunto pra você, o que nós fazemos em relação a isso? A gente vai continuar afirmando e batendo na porta de uma dinâmica que aceita umas e que exclui tantas outras, e a gente vai continuar validando esse sistema de opressão, porque se eu tenho algumas excluídas, é porque eu tenho uma dinâmica que uhum. escolhe, que peneira. Esse amor é condicional a tudo isso. Então, ser monogâmica é ser conivente com essa dinâmica que exclui uns, né, e aceita Favorece outra, outros, né? favorece outras. Sim. E tanto que tem, né? O vídeo tinha um outro que também era uma mulher completamente fora do padrão, né? Negra retinta, e ela ia casar. Aí aquela coisa do amor negro, que o par dela era um homem negro. Uhum. E aí todo mundo, ai, eu fico tão feliz com uma mulher negra sendo amada, Uhum. sendo Ama. amada. E sempre replicando. Eu gosto de replicar porque a monogamia para mim é um rolê de branco. Falam que não monogamia é rolê de branco? Não, a Uhum. monogamia é um rolê de branco. Ela foi imposta pela Uhum. branquitude, né? Se a gente vai estudar um pouquinho, tem até uma série no Netflix. Simples, assiste uma série, vê como era, né? As relações. Fala da Rainha Ginga. Uhum. E aí lá mostra como a questão da sexualidade era muito diferente para eles. Isso nos foi podado, por que não? Que bagunça é essa aí? Sim. E quando a gente fala de amor afrocentrado como um lugar de cura, aí eu lembro da fala da Catiúcia Ribeiro, quando eu fiz com ela o programa, né, na TV Cultura, que era o tema do programa era amor. E a gente estava falando de amor entre pessoas negras. Hum. E ela falando, e Catiúcia é uma grande estudiosa de filosofia africana, né? E ela falando que o fato de duas pessoas negras se relacionarem entre si não garante uma relação afrocentrada. Porque afrocentrada não é sobre a cor da pele das pessoas que se relacionam. É sobre a própria constituição da relação. A A dinâmica. dinâmica do que adianta duas pessoas negras se relacionar entre si, reproduzindo todas as lógicas de uma branquitude, de um amor branco, de um amor patriarcal branco, etc. Isso não é afrocentrado. E outro ponto, né, que o que a gente leva quando a gente está num relacionamento afrocentrado, num relacionamento racializado, vamos chamar assim, E né? quem é Porque essa negra? É a Afropate? qual delas? É, então, Né? É a que é a tem que aceita as. tudo, É. porque é justamente É nesse a que ponto. performa a submissão? Exato.
E esse é o ponto que a gente chega mesmo, que é nessas relações racializadas, e aqui eu incluo, por exemplo, relações de pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas marrons, indígenas, por exemplo, que não incluo a branca nesse contexto. Entre relação de pessoas racializadas, embora branca deveria ser a raça, o que que a gente leva, né, para essas relações? Uma das queixas que eu recebo quando as pessoas vêm falar assim, eu estou numa relação com outra pessoa racializada, e uma dessas pessoas traz muitas dores. E eu acho muito curioso quando as pessoas falam das relações que são unidas porque nossas dores são parecidas, a gente entende a dor uma da outra e tal, mas a gente está se relacionando para unir dores, será? Dores? Será que é Não que a gente isso? vai retirar a nossa dor quando se relacionar com a pessoa, mas a gente vai levar só isso. É para isso que serve uma relação, digamos, afrocentrada? Ele cura a dor de quem? E aqui, polêmica. A gente vai falar, por exemplo, de homens negros que estão reagindo a comentários de mulheres negras quando falam que homens negros também produzem a violência de gênero, Eita. que também produzem uma violência que é do sistema presente no patriarcado. Aí eles vão dizer uma coisa que eu concordo, mas que eu acho que é um argumento rápido, passa muito rápido, que é: mas homens negros são homens? Segundo Sim. Lélia Gonzalez, Lélia nem tanto, mas Grada Quilomba e Fanon e outras pessoas, homens negros não são homens, são negros, porque eles não participam do sistema patriarcal da mesma maneira que os brancos. E aí eu vou pegar a ponte da Aham. sua Deixa eu só fala. fechar, só concluir, você já emenda já. Aí tem essa coisa, eles não participam do sistema patriarcal da mesma forma. É verdade. Sim, Eles morrem muito mais, numericamente, do que qualquer outro grupo. É verdade. São mais encarcerados, é verdade, mais sim. perseguidos pela polícia. Tem todas essas questões que são verdadeiras. E a gente não está dizendo que não são. Só que isso não exime, não impede de um homem negro reproduzir o sistema patriarcal e produzir violência de gênero, porque eu gosto de fazer essa diferença. Tem gente que fala assim, ai não, os homens negros até podem ser. Não, tá errado. Ai, os homens negros, eles reproduzem violência de gênero. Tá errado também. Eles produzem. Eles Eles produzem. reproduzem o patriarcado, porque eles não ocupam um lugar no patriarcado. Da mesma forma que o homem branco. Nunca vai ser igual. Nem um homem amarelo, nem um homem, nunca vai ser igual. Então eles reproduzem o patriarcado. Eu tenho até uma metáfora que vai entrar num livro novo que eu estou escrevendo com Laura Ueno sobre relações interraciais, que é a metáfora do homem negro enquanto repetidor de Wi-Fi. E eu falo a seguinte coisa: a branquitude, o patriarcado, o homem branco é aquele molde de internet, ou até a central de internet, onde vem o sinal, onde chega o sinal em si do que significa o sinal de internet. E algumas casas são longas o suficientes para o sinal não chegar em todos os cômodos. O que que a gente faz? Você vai lá, compra um repetidor de Wi-Fi, coloca na sua tomadinha num cômodo intermediário e ele amplifica o sinal e envia mais sinal para outros cômodos. Só que se você retira esse amplificador, o que vai acontecer é que nestes outros espaços não chega Wi-Fi. E pensar uma metáfora de rede social, essas outras pessoas não vão conseguir se conectar com as redes. Mas quem está naquele cômodo principal está tendo bastante qualidade de sinal, está produzindo sinal e tudo. O homem negro é esse repetidor. Ele não é o patriarcado, ele não participa do patriarcado com as suas ferramentas, mas ele propaga uma ferramenta de dominação que é o patriarcado. Ele reproduz. Se você tira, ele deixa de ser. O patriarcado continua. Exata. Mas tem outra questão que talvez ela concorda completamente com a sua fala. Quando os negros defendem a monogamia, Uhum, eles estão defendendo um sistema e uma dinâmica que já tem papéis sociais muito bem definidos. uhum, E ele vai reproduzir esses papéis sociais, senão ela não funciona. Então, como pode ser diferente? Não tem como ser diferente se ele está reproduzindo exatamente o mesmo sistema, a mesma dinâmica, o mesmo script, o mesmo roteiro, estão entrando nas mesmas caixas. uhum. Se você reproduz exatamente a mesma dinâmica, que exige de você o mesmo papel social, como não vai haver opressão, sendo que a monogamia, independente se seja para pessoas brancas, pretas, amarelas, enfim, é um sistema de opressão e de Uhum. controle sobre corpos. Acabou. É que a gente não consegue ver porque tem toda a névoa, né? Tem todo o mito do amor romântico Uhum.
que traz isso como cuidado, como carinho, como afeto, como ser amado. Mas se você desmascara a dinâmica e o sistema, e nem é difícil fazer isso, porque a gente tem todo dia provas de como essa dinâmica e essa performance funciona na prática, através das inúmeras situações que acontecem com mulheres brancas, loiras ou mulheres negras, a gente consegue ver o sistema de controle Sim. de maneira muito clara. Então, assim, enquanto a gente reproduz a dinâmica monogâmica, que muitos levantam a bandeira, ai, que é através do amor afrocentrado, do amor entre negros, do amor preto cura, você vai reproduzir o mesmo sistema de opressão. E eu acho muito problemático que alguns vêm me questionar na minha página falando: ah, mas se um homem negro faz isso, igual os jogadores fizeram isso, eles foram punidos, os negros, os brancos não são. Aí eu pergunto: não, pera lá. Você quer ter o mesmo direito de exercer as mesmas violências que o homem branco sobre as mulheres? Isso Então, quer é. dizer que se eles fossem punidos, se os brancos fossem Ai, punidos, então a violência tá boa. A questão não é a é, violência, a entendeu? problematização, isso pra mim é O muito problema é a injustiça absurdo. com eles, não a E a violência injustiça, sim, a injustiça entre a entre os pares. punição que existe entre eles. Aham. Então não está sendo problematizada a violência, que não Você deveria entendeu? ser feita. É. Está sendo questionada a punição, que é diferente. Então é por isso que eles não exercem da mesma forma? Uhum. Gente, Acordem. dá um tempo. Ó, dá um tempinho pra mim. Aqui não, hein? E aqui vale uma coisa também. A gente não está dizendo para as pessoas brancas que nos escutam que nós estamos dando ferramenta para vocês falarem de homens negros. Vão olhar para a branquitude. Tem muito assunto para vocês tratarem lá da branquitude. Sai O que a gente daí. está dizendo aqui Vai é de falar do homem trazer. hétero cis, top. A gente está trazendo questionamentos para que das pessoas negras e amarelas também, pensem e repensem como nós estamos vivendo essa nossa afetividade, como que nós É, estamos a gente reproduzindo. precisa E a gente precisa trazer repensar. isso, né? Só que é claro, se qual o cenário tópico ideal, né? Uhum. Qual o nosso cenário A gente ideal? talvez não sabe, esse é o ponto. A gente não A gente sabe. quer A gente está construir. construindo, e não monogamia é esse lugar fora da. É o reproduzindo a dinâmica, o sistema, as performances. Eu gosto de falar todas essas palavras Uhum. que é como as pessoas entendem. Se eu sigo o mesmo roteiro, se eu sigo a mesma receita de monogamia, não vai dar outra Vai coisa. nascer bolo Se eu monogâmico, né? bolo monogâmico, sabe? Fica os nossos Se eu quero ingredientes. um bolo diferente, não adianta eu seguir a receita do bolão de fubá. Isso é muito Ah, eu achei triste lógico. você falar isso. Você gosta de bolo de fubá? É, bolo de fubá comparar com monogamia achei pesado. Ah, então vamos usar outro. Bolo Formigueiro, de eu detesto. chantilly. Bolo com Ai, chantilly. Que ele tem chantilly. toda uma cobertura bonita, enfeitada, mas Nossa. no fundo quase não tem E com nada, né? aquelas pedrinhas pratas. Horrível. Sim, esse tá ótimo. Agora, vamos pensar o seguinte. Fala para as pessoas que nos assistem como que você lida com a não monogamia na sua vida, né? Que dificuldade que você, A para a minha gente já maior. dar um até breve para um próximo episódio. Sim. Qual a dificuldade que a Adriana mais encontrou na não monogamia? Prática mesmo, Na não na prática, teorização. tem sido o diálogo e a Diálogo. honestidade. Porque os homens com que eu me relacionei, eles se alimentam dessa performance. A performance não é só algo que eles fazem assim para nos enganar, eles se alimentam disso também. O ego, a autoestima deles se baseia nisso. Então, parece ser divertido. Eu chamo de perverso, né? De cruel. É se alimentar de coisas bobas, como faltar com a clareza, com o diálogo. Então, ainda vejo, ainda que sutilmente, as manipulações acontecendo. E Uhum. coisas bobas, tipo, não avisar. Porque para mim, exclusividade não tem sentido nenhum. A pessoa é muito livre. Só que falta muito a responsabilidade afetiva. E já houve discussões e debates que o homem entende o conceito, todo o homem no geral. Uhum.
O homem hétero vai entender o conceito de responsabilidade afetiva, de uso, de objetificação, de casualidade de forma completamente diferente da mulher. Tá. Mas eu não sei se ele entende de forma diferente ou se de alguma forma ele quer de fato manter o privilégio dele. Pois é. Eles não, as mulheres mudaram muito. As mulheres da nossa geração saíram do lugar que elas estavam. Se eu for comparar a minha geração com a da minha mãe, com a da minha avó, aconteceu uma revolução. Eu sou uma transgressora. E os homens permanecem porque é vantajoso para eles. Então, assim, não vai haver responsabilidade se eu não performar, se eu não fizer a performance da submissa, da bobinha, da que aceita, da passiva. Se eu não fizer essa performance, eu não vou conseguir estabelecer relações com clareza e com honestidade, porque eles vão continuar, ainda que sem sentido, mentindo, porque a partir da mentira e da manipulação, de ocultar, de se fazer de sonso, vamos falar com as palavras que as pessoas, Que né? usam no dia a dia, né? É, o sonso, sabe? Aquele Aham. sonsão. E ele te manipula com as palavras, né? Ele, ele vai fazendo ali toda a manipulação emocional, que é para te manter naquele lugar que de alguma forma beneficia ele, dá privilégios para ele. É Esse tem isso, né? sido o principal. E na monogamia não são só flores, né? Não tem nada de flores. É. Eu Até poderia. tem um pouquinho, mas não só, né? Tem algumas, vai, tem. Tem algumas. É que não são só isso. As pessoas acham que é uma floricultura. Não, é um Ah, jardim com tá. tudo, sabe? Tem um monte É. de coisa junto. É que eu acho que eu falo no lugar de mulher e de mulher Ah, negra, tá. pensar na desconstrução e pensar que a relação ela não depende só, porque se dependesse só de mim, a construção de um vínculo afetivo honesto, com diálogo, né? E dentro de tudo que a gente idealiza, do que é uma construção real, bem parecido com a construção linda que eu tenho com as minhas amizades, que Uhum. são de mulheres. Né? Eu gostaria de verdade, né? De construir com os homens, considerando que eu sou cis heteronormativa. Você pode ser cis hétero, você pode ser heterossexual, não necessariamente heteronormativa. De Normativa não, porque eu preferência sou não, né? negra, né? Isso já me tira. Não é? Isso Entendeu? já me tira. Eu não posso ser normativa, eu teria que ser loirodonto. Mas estando nesse lugar causa realmente muita angústia. E Uhum. isso, quando eu falo isso, gente, não quer dizer, tá? Que eu tô dando pano pra monogamia, que pra mim voltar pra lá, não, beleza. Eu vou exigir exclusividade e vou começar a performar. Não. É que o caminho, ele é de mão dupla, ele Aham. depende também do outro. Sim. E pra você, André? Ai, pra mim tem sido tudo muito perfeito. Mentira. Ai, que susto, eu já ia falar, eu Já não pensou? falei. Não, na verdade não. Pra mim, uma das coisas que pegam muito, e acho que isso vem da construção enquanto pessoa negra também, e mais recente, assim, enquanto pessoa não binária, é uma questão que não se fala tanto, mas nos bastidores eu ouço muito isso, que é sobre o medo do abandono. Esse medo do preterimento, que não é um lugar, não é um lugar casual para a maioria das pessoas negras, esse lugar de não ser aquele afeto desejável desde o começo. É sempre o amigo, o colega, aquela pessoa para todas as horas, menos para construir uma afetividade profunda, seja ela de qualquer tipo. Então, quando a gente vai num lugar monogâmico que te diz que tem segurança, que você vai ser sim só essa pessoa para sempre, isso ilude um pouco, mas te dá um certo conforto, de tipo, beleza, vai ser para sempre. Só que não, o para sempre sempre acaba, né, dizia a filósofa. Sim, Isso é um lugar ilusório mesmo. Só que quando você vai para não monogamia, se na monogamia você tem ferramentas e estruturas discursivas para discutir e pensar essa fantasia, e talvez até acreditar nela e dar um certo sentido para o seu medo do abandono, do ciúme, na não monogamia você é convidado a conversar com esses sentimentos. sim, Porque eles vão aparecer. Não sei com você, né? Mas comigo acontece muito se colocar, quando eu coloco nos aplicativos na bio, não monogâmico. Parece que as pessoas leem essas duas palavras da seguinte forma: não preciso me responsabilizar com essa pessoa, posso fazer o que eu quiser. Então elas chegam, brincam, etc. E depois, tchau. De repente, né? sim. Então tem muito esse lugar ainda que é um lugar de treinamento, de aprender a lidar com isso, que é
conseguir criar uma certa segurança sua, não segurança pelo outro, segurança de A si segurança com o seu é sua. sentimento em relação aos relacionamentos que a gente está entrando. E para mim também, que tem toda essa questão de suspeitas, de questionamento sobre neurodivergência, autismo, TDAH, no seu caso também. Aí tem outros fatores, que é como a gente lida com a temporalidade, como a gente lida com a presença, com os Com os compromissos. compromissos. Você já Então, sabe que para mim isso para mim é uma coisa assim, compromisso é uma coisa muito muito importante. A importante. palavra, a ordem da questão da ordem da palavra, né? Combinado não sai Então, caro, hein? né? Ou sai. Vamos pensar, né? Tem uns que saem, mas não custa combinar. Se não combinar, acho que fica pior, às vezes. Mas combinados não são contratos fixos, né? A gente fala assim de combinados no sentido do que você trouxe, que é que eu também me identifico, que é comunicação. Comunica. Para A mim não é o gente, combinado. Combinou, não deu. Não vai rolar? Avisa, comunica. traz a comunicação, claro. Sim, e essa não comunicação que acontece, que no meu caso pega bastante, quando as pessoas também olham para mim nesse lugar de pessoa da psicologia e querem me usar como um utilitarismo terapêutico. Então as pessoas chegam desabafando o mundo, falam da vida, falam de tudo, e eu ocupo esse lugar. Quando a relação psicológica com essa pessoa se resolve, aí eu já não Acabou. sirvo mais. Aí eu falo, caraca, o que que eu tô construindo aqui com essas pessoas? Então, a não monogamia tem esse lugar. Como que a gente pensa e repensa? Conversando. Então, se eu fosse dizer o que para as pessoas quando querem pensar sobre não monogamia, além de comprar um livrinho, além de comprar o livro de Adriana também, para a gente discutir isso, né? Pensar Olha que sobre a gente vai ser isso. cancelado, né? Que tem gente que já tá falando. Cuidado com algumas pessoas que falam de não monogamia. Elas só querem vender livros. Ai, gente, comprem. Vocês compram Bíblia? Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Cheio com o nosso livro, sabe? Né? Então, assim, Baratinho. pensem mais sobre isso nesse lugar também das vulnerabilidades, porque pensar na monogamia como um mundinho encantado não dá conta da Não, não, não. realidade. Porque aí você passa a ter uma outra idealização, que é a Aham, idealização não monogâmica de um mundo que não existe. não existe. É muito. Eu gostei muito do que eu vi na obra do Juan, que eu li, né? Uhum, E aí eu gostei dessa palavra. Eu falava muito genuíno, mas ele vai uhum. usar uma outra palavra que também é muito boa, artesanal, Artesanal. né? Então, se algo é artesanal, ele vai ser muito Vai ser subjetivo. feito aos Vai ser poucos, feito e né? para você. Sim. Não é um modelo, não é uma caixa. É. E dizer também, né, pra gente encerrar nossa conversinha, que é encerrar só aqui. A gente continua nos comentários no Instagram, siga a gente também. Sim. Pra gente pensar na seguinte coisa: a não monogamia ela precisa trazer nossas dificuldades. A gente tem que pensar questões de neurodivergência, como que isso dialoga com essa própria questão de para quem quer pensar no número de parcerias, também é importante nas relações. Como que a gente pensa também materialidades, né? Dividir casa com outras pessoas, amizades ou não. Quem pode, qual é o recurso, quais são os nossos limites. Pensem nos limites Eu e vou falar isso respeitem. principalmente Respeitem para os as limites. mulheres, né? Porque tem mulher que fala, ai, como eu lido com ciúme, ele saiu, eu vou arrumar ele e levar ele até o metrô para ele encontrar com outro afeto. Para quem tem, né, essa Uhum. questão dos números de pares e tal. Gente, não precisa fazer isso. Não precisa ser cuidadora, sabe? Né? Não é Não, sobre isso. senão a gente está transportando da monogamia a essa mesma dinâmica de controle. A Uhum. pessoa ela é livre, curte o momento enquanto você está com ela, se você não sabe lidar. Porque tem quem já tem a Sim. compersão, que é o saber lidar com os outros afetos sexuais, e que eu mesma considero um desafio. Porque assim. Sim. Longe dos olhos é uma coisa, saber que a pessoa é livre, querer que ela seja feliz, saber que ela tem outros desejos, isso eu já superei. Só que eu não preciso estar lá junto. Uhum. E esse é minha forma, isso é o que serve para mim. Sim. Não é uma imposição, uma regra. Por isso que a não monogamia não pode ser visto como esse lugar de idealização de mundo perfeito dentro dos relacionamentos afetivos, porque como o próprio Juan diz, é artesanal, E é né? complexo E mesmo, né? Vamos complexo. pensar nas complexidades para que a gente também não fique nessa coisa, ah, eu achei que esse mundo encantado não foi. É um mundo como qualquer Eu já outro, tô falando com que pra mim não tem dificuldades. flores, né? É. Tá dando Então, flores pro André. às vezes tem flores, não é que é só isso. É porque também a gente tem que pensar nas Tem propostas as. de construção afetiva Sim, também. A gente não sim. quer só dor. A gente quer um lugar também de conforto, de Ah, com tranquilidade, de paz. certeza.
E são esses tipos de construções que só vão acontecer se a gente souber também o que que é isso pra gente. Se eu não sei o que que me faz bem, como que eu vou procurar alguma coisa que me faz bem? Eu vou ter que sair caçando? Eu não tenho tempo de vida e saúde para ficar caçando até descobrir. Eu tenho que também olhar para mim e falar assim, o que que me faz bem, o que que me faz mal. E não precisa ser tudo de uma vez. E se a gente escolher, não precisa acontecer para sempre. É. A gente pode mudar. Vai É lá, né? isso. Dentro de você mesmo, primeiro, que eu acho que é o primeiro momento. Uhum. Saber viver a solitude, esse autoconhecimento é fundamental. Parece clichê, Parece, mas não é. mas não é muito real. Porque quando você tem esse autoconhecimento, você vai conseguir estabelecer relações muito melhores. Sim. É isso, então. Nossa, a gente fala A gente falou demais. bastante coisa, né? Então é isso, gente. A gente fica por aqui. E convidamos vocês de novo. Vão lá no nosso perfil no Instagram, Andreone Medrado, Sim, Adriana Adriana Ventura, Ventura, oficial. oficial. Sigam a gente para mais discussões. Aqui no canal se inscrevam também. Mande mensagem para a gente comentar. Os E ó, nossos estão aqui, tá? livros, E tá? até uma Vale muito a próxima. pena a E a gente se leitura. vê em breve em outros podcasts, outros episódios. Sigam o Não Dito, o podcast Não Dito, tá bem legal também. Então, até Tá breve. certo. Tchauzinho.